Fala galera, beleza? Aqui é o professor Denis. Vamos continuar falando de sistemas de equações, mas nessa aula eu quero responder essa pergunta: como resolver um sistema de equações? Bom, nessa aula então eu vou apresentar para vocês o método da adição e essa é a parte 1 de um total de duas partes do método da adição. Para começar, então, vamos lembrar desse probleminha aqui que a gente viu já no vídeo passado. Ó. A soma da idade de duas irmãs, Gabriela e Fernanda, é igual a 24. Se subtrairmos a idade de Fernanda do dobro da idade da Gabriela, também resultará em 24. Qual a idade de cada uma delas? Bom, então x é a idade da Gabriela, y é a idade da Fernanda. E a gente viu que tem duas frases aqui, né? A soma da idade das irmãs é igual a 24 e se subtrairmos a idade da Fernanda do dobro da idade da Gabriela, também resultará em 24. Vimos que isso forma um sistema, né, de equações. Essas duas equações têm as mesmas duas incógnitas e essas incógnitas assumem os mesmos valores nas duas equações, certo? Que é a idade da Gabriela e a idade da Fernanda. Bom, a aula passada a gente viu o que é resolver um sistema, é achar os valores de x e y que tornam as duas equações verdadeiras. Mas agora a dúvida dessa aula é como achar esses valores de x e y. Será que eu vou ter que ficar chutando? Toda vez que tiver um sistema eu vou ficar chutando valores para x e y até encontrar quais são eles? Bom, a resposta é não. Tem algumas técnicas para isso, né? Essa aula a gente vai ver uma delas. Para apresentar essa primeira técnica, vamos começar com um exemplo. Então, tem um exemplo bem simplesinho aqui, ó, x mais y é igual a 7, x menos y é igual a 5. Se você olhar bem esse sistema aqui, talvez você nem precise de nenhuma técnica aqui. Só de bater o olho nas equações, talvez dê para encontrar quais são os valores de x e y. Mas não é esse o ponto aqui nessa aula. Não é só chegar na resposta, e sim aprender uma técnica para que a gente consiga responder qualquer sisteminha, não só os mais simples. Bom, o que você tem que saber primeiramente é que o objetivo de todo o sistema, de todas as técnicas, o objetivo é único, é obter uma equação com apenas uma incógnita. Então perceba aqui que as duas equações têm duas incógnitas. Para resolver um sistema, independentemente do método que você está usando, sempre o objetivo é o mesmo, é obter uma equação com apenas uma incógnita. É transformar duas equações e duas incógnitas em uma equação com uma incógnita, certo? Bom, então primeiramente eu vou apresentar para vocês o primeiro método, que é o método da adição, certo? Então vamos ver o que é o método da adição. É o seguinte, ó, lembra da história da balança aqui, ó? Então esquece um pouquinho esse probleminha que está aqui, vamos olhar esse probleminha. Ó. Tem uma balança, essa balança está em equilíbrio, tem uma maçã e 700 gramas do lado esquerdo e 1 quilograma do lado direito, que é o mesmo que 1000 gramas, certo? Se ela está em equilíbrio, tudo que tem do lado esquerdo é igual a tudo que tem do lado direito. Vimos também que posso adicionar 500 gramas do lado esquerdo, por exemplo, desde que eu adicione 500 gramas do lado direito para que a balança permaneça em equilíbrio. Eu posso adicionar o que eu quiser dos dois lados, desde que seja a mesma quantidade dos dois lados. Posso, então, somar uma maçã, adicionar uma maçã no prato da esquerda e adicionar outra maçã no prato da direita? Sim, né? Vamos supor que as maçãs sejam exatamente iguais. Se eu colocar as duas, uma em cada lado aqui, a balança vai continuar em equilíbrio. Agora vem uma pergunta diferente. Ó. Posso colocar uma maçã do lado esquerdo e colocar 300 gramas do lado direito? A resposta é sim ou não. A resposta é depende. Depende da massa da maçã. Se você tiver certeza que a maçã tem exatamente 300 gramas, você pode fazer, porque você vai estar colocando a mesma quantidade dos dois lados da balança, certo? Agora, se você não souber ou se essa maçã não tiver 300 gramas, você não pode fazer isso. Então, se você tiver a certeza que essa quantia é igual a essa quantia, sim, você pode adicionar dos dois lados. Agora, voltando ao nosso problema aqui, ó, eu tenho aqui essa primeira balança aqui, ó, x mais y é igual a 7. Então, está aqui, ó, x mais y é igual a 7. Está em equilíbrio, é uma igualdade, certo? Agora a pergunta é, posso adicionar x menos y do lado esquerdo e adicionar 5 do lado direito? A resposta é, depende, só se eu tiver certeza que essas duas medidas aqui são iguais. E a resposta é sim, ó, porque está escrito no enunciado que x menos y é igual a 5. Então, quando eu adiciono x menos y do lado esquerdo e 5 do lado direito, a balança vai continuar em equilíbrio. Então, esse é o método da adição. O método da adição diz que eu posso adicionar o membro a membro quantas equações eu tiver. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas equações, eu posso somar o lado esquerdo com o lado esquerdo
e o lado direito com o lado direito. É o que eu vou fazer, ó. Vou adicionar o lado esquerdo e vou adicionar o lado direito. Agora, olha só que beleza. Quando eu adiciono o lado esquerdo, vai ficar x mais x, 2x. E quando eu adiciono mais y com menos y, o que que acontece? Some o y, cancela o y. E aí vai ficar igual a 7 mais 5, que é igual a 12. E olha só, perceba o que aconteceu. Ó. Quando eu adicionei as duas equações, eu consegui o meu objetivo. Ó. O objetivo de um sistema é sempre obter uma equação com apenas uma incógnita. Quando eu adicionei as duas equações, o y sumiu e eu fiquei só com x. E aí ficou uma equação bem simples, inclusive, né? Se 2x é igual a 12, então x é metade disso, x é igual a 6. Agora que eu já sei o x, eu ainda não resolvi o sistema, né? Lembra? Resolver o sistema é achar os valores de x e y, achar os valores das duas incógnitas. Eu só achei o valor de x. Bom, só que agora que eu achei o x, fica fácil. Ó. Você escolhe qualquer uma das duas equações. Escolhi aqui, ó, x mais y igual a 7. E substitui o x que você já descobriu. Ó. Se x é 6, substituindo o x por 6, vai ficar 6 mais y é igual a 7. E aí é só descobrir o y nessa equação. Ó. Subtrai 6 dos dois lados. Y é igual a 1. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 6 e 1. Então, percebam, ó, essa é a nomenclatura certa na matemática. Ó. Conjunto solução, abre chaves, porque é um conjunto, assim como era na equação, e o elemento desse conjunto é um par ordenado. Então, por isso que tem que ter chaves, porque é um conjunto, e tem que ter parênteses, porque é um par ordenado. Tá? Então, essa é a nomenclatura certa. Bom, agora, essa é a notação certa. Agora, o que eu posso fazer, uma das vantagens, assim como na equação, eu posso sempre verificar se eu acertei ou não. Ó. Então, veja só, achei que a resposta é 6 e 1. Se você está na dúvida se você acertou, você pode verificar. O que você faz? Se isso realmente é solução do sistema, você vai substituir o 6 no lugar do x e o 1 no lugar do y, tem que tornar as duas sentenças verdadeiras. Se você substituir na primeira equação, vai dar uma sentença verdadeira. E se você substituir na segunda equação, vai dar uma sentença verdadeira. Então, pronto. O par 6 e 1 é a solução do sistema. Está certinho. Podemos ir para o próximo. Vamos para mais um exemplo, então, o 45b. É um sisteminha formado pela equação 2x mais y igual a 9 e pela equação x menos y igual a 3. Bom, vale lembrar que o objetivo de todo o sistema, todo método, se resume a obter uma equação com apenas uma incógnita, certo? E é isso que a gente quer, transformar essas duas equações com duas incógnitas em uma equação com uma incógnita. Bom, para isso eu ensinei para vocês, estamos aprendendo, treinando o método da adição. O método da adição consiste em simplesmente eu posso adicionar o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito, certo? Bom, utilizando o método de adição, a hora que eu adiciono 2x com x, vai dar 3x. E se eu adicionar mais y com menos y, eles são opostos, cancela. Isso vai ficar igual a 9 mais 3, que é igual a 12. E aí, mais uma vez, maravilha, né? Tinha duas equações com duas incógnitas, quando eu adicionei ficou apenas uma equação com uma incógnita. Uma equação bem simples ainda, né? Se 3x é igual a 12, x é igual a 4. Agora, não esqueça que a gente não terminou ainda, né? Resolver o sistema tem que achar o x e o y. Já achei que o x é igual a 4, para achar o y, o que você tem que fazer? Você tem que escolher qualquer uma das duas equações e substituir o x por 4. Então, eu escolhi aqui a primeira equação, 2x mais y é igual a 9, e aí eu substituo o x por 4. Se o x é 4, o dobro de x é 8. Então, 8 mais y é igual a 9. Se 8 mais y é igual a 9, então o y só pode ser 1, certo? Bom, com isso resolvi. Ó, x é igual a 4 e o y é igual a 1. Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó, depois que eu acho o x, você pode substituir em qualquer uma das equações. Eu escolhi a primeira, mas poderia ter sido a segunda. Ó. Se eu substituir na segunda, x menos y igual a 3, substituindo x por 4, vai ficar 4 menos y igual a 3. Isolando o y nessa equação, ó, subtrai 4, vai ficar menos y igual a menos 1. Portanto, y igual a 1. Obviamente, deu a mesma resposta, certo? Então, eu estou mostrando para vocês que vocês podem escolher qualquer uma das duas equações. Não precisa ser a primeira, não precisa ser a segunda, qualquer uma delas. E aí, o sistema vai ter a mesma resposta, a resposta vai ser a mesma. Nesse caso aqui, o x é igual a 4, y é igual a 1. Conjunto de solução, 4 e 1. Mais uma vez, não esqueça que quando você chegar na resposta, você pode verificar se você acertou ou não. Como? Substituir o x no lugar do x e o y no lugar do y. O 4 no lugar do x, o 1 no lugar do y.
e tem que tornar as duas sentenças verdadeiras. Na primeira equação, ó, substituindo, vai ficar 2 vezes 4 mais 1, que é igual a 9. E é verdadeiro, né? 2 vezes 4 mais 1 é 8, mais 1, que é igual a 9. Primeira sentença ficou verdadeira. A segunda, 4 menos 1 é igual a 3, é verdadeira também. Então, tornou as duas sentenças verdadeiras. Portanto, sim, 4 e 1 é a solução do sistema mesmo. Ah, professor, está muito fácil, é assim mesmo, é só adicionar as duas equações, some uma incógnita, você resolve, acabou, simples assim, gostou? Vamos fazer mais um pouquinho então. Olha só a letra C, temos aqui duas equações, duas incógnitas, vamos utilizar o método da adição, certo? Tudo isso para o nosso objetivo, que é obter apenas uma equação com uma incógnita. Então, utilizando o método da adição, ó, somando o lado esquerdo com o lado direito com o lado direito, olha só a mágica acontecendo, ó. Soma 2x com x, vai dar 3x. Soma 3y com menos 3y, cancela, some a incógnita y, certo? E aí fica igual a menos 5 mais 11, que é igual a 6. Se 3x é igual a 6, então x é igual a 2. Acabou o sistema? Não, falta encontrar o y. Para encontrar o y, você escolhe qualquer uma das duas equações e substitui o x. Então, eu escolhi aqui a primeira equação, vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar o 2 que a gente encontrou aqui, ó. Então, vai ficar do dobro de x é 4, então fica 4 mais 3y igual a menos 5. E agora falta só isolar o y, né? Subtrai 4 dos dois lados, vai ficar 3y igual a menos 9, y é igual a menos 3. Portanto, o conjunto solução é o par ordenado 2 e menos 3. Eu não vou fazer aqui, mas reitero que, caso você queira ver se essa solução está certa, substitui nas duas equações e vê se torna as duas equações verdadeiras, tá? Mas eu garanto para vocês que essa solução está certa. Aqui tem uma coisa um pouquinho diferente, mas ó, também vamos utilizar o método de adição. Eu vou adicionar as duas equações. Só que nesse caso, quando eu adiciono aqui ó, 2x com menos 2x, cancela o x nessa equação. Lembra, nosso objetivo é deixar apenas uma incógnita. Não precisa ser necessariamente o x, pode ser o y, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Adiciona 2x com menos 2x, cancela. Menos 3y com menos 4y é menos 7y. 11 mais 24 é igual a 35. Então, nesse caso, a gente cancelou a incógnita x, ó, tá vendo? Quando adicionou, sumiu a incógnita x. Nesse caso aqui, sumiu a incógnita y. Bom, o importante é sumir uma delas, tá? Tanto faz qual. Bom, agora é só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Menos 7y é igual a 35, divide os dois lados por menos 7, teremos que o y é igual a menos 5. Agora falta encontrar o x. Para encontrar o x, a gente escolhe qualquer uma das equações e substitui o y por menos 5. Então, eu escolhi essa equação aqui, a primeira, 2x menos 3y é igual a 11. E vou substituir o y por menos 5. Toma cuidado, hein? Em todos os outros exemplos, como a gente estava encontrando o x, depois você substituía no x. Cuidado que agora o que a gente encontrou é o y. Então, tem que substituir no lugar do y. Então, vai ficar 2x mais 15 é igual a 11, certo? Que é menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. Agora, é só isolar o x, subtrai 15, 2x é igual a menos 4, divide por 2 dos dois lados, x é igual a menos 2. Então, a gente chegou na resposta y é igual a menos 5 e x igual a menos 2. Portanto, o conjunto de solução é o par ordenado menos 5 e menos 2, certo? Errado, não é o menos 5 e menos 2. Lembra que é um par ordenado? O x vem primeiro, o y vem depois? Então, esse parzinho está errado. Ó. Tem que ser o x primeiro, depois o y. O certo é o par ordenado menos 2 e menos 5. Pô, professor, mas eu encontrei primeiro o menos 5, depois o menos 2. Mas não é assim que funciona. Você tem que colocar sempre o x primeiro, depois o y. Então, essa é a resposta certa. Pô, professor, está muito fácil, é só adicionar, some uma das incógnitas, acha o x, acha o y, está muito tranquilo isso, não é possível, está mais fácil que resolver a equação, vai ser sempre assim? Bom, é fácil mesmo, mas não vai ser sempre tão fácil do jeito que estava sendo, tá? Vai complicar um pouquinho mais, mas a gente vai conseguir, ó. Então, lembrando que o nosso objetivo é obter uma equação com apenas uma incógnita. Então, olha esse exemplo aqui, ó, 4x mais y igual a 11, 2x mais y igual a 3. Bom, deu certo até agora, né? Então, por que não daria certo agora? Vamos utilizar o método da adição. Então, utilizando o método da adição, veja só o que acontece. A hora que eu somo 4x mais 2x dá 6x. E quando eu adiciono y com y, dá 2y.
e 11 mais 3 é igual a 14, certo? E isso aqui é um problema. Por que isso daqui é um problema? Porque o nosso objetivo é obter uma equação com uma incógnita, e aqui é uma equação com duas incógnitas. Então não deu certo o método da adição agora. Ué, professor, estava dando certo em todos os outros, o que aconteceu? Por que não deu certo nessa? Então vamos relembrar aqui, ó. Nos outros casos, por que nos outros casos deu certo? Ó? No primeiro caso deu certo porque eu tinha mais y e menos y. Na hora que eu somei, cancelou. No segundo exemplo, tinha mais 3y e menos 3y. A hora que eu adicionei, cancelou. E aqui, no último exemplo, tinha 2x e menos 2x. A hora que eu somei, cancelou. Então, por que deu certo em todos esses casos aqui e não deu certo nesse caso? Então, não deu certo nesse caso porque aqui está mais y e mais y. E aí não cancela. Daria certo se aqui fosse mais y e aqui fosse menos y. Tá, então já sei por que não deu certo. Então, como que a gente vai arrumar isso aqui? Posso simplesmente apagar esse mais e colocar um menos? Não. Mas tem uma técnica que a gente aprendeu nas outras aulas, que é a seguinte, ó. Uma equação a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente faça dos dois lados, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação de baixo e vou multiplicar ela inteira por menos 1. Eu vou multiplicar todo o lado esquerdo por menos 1 e todo o lado direito por menos 1. Ao fazer isso, ó, a primeira equação fica exatamente como ela era, 4x mais y igual a 11, não pode mexer na primeira, só que a segunda vai ficar inteiramente multiplicada por menos 1, então trocam-se todos os sinais, menos 2x, menos y e menos 3. Agora ficou chuchuzinho para utilizar o método da adição, ó. Por quê? Porque apareceu o mais y e o menos y que a gente queria. Agora está do jeito para utilizar o método da adição. Adicionando as duas equações, lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito, 4x menos 2y é igual a 2x, mais y com menos y cancela, vai ficar igual a 11 menos 3, que é igual a 8. Pronto, conseguimos o nosso objetivo, que é uma equação com uma incógnita. 2x é igual a 8, uma equação simples, x é igual a 4. Ainda não acabou, falta encontrar o y. Para encontrar o y, a gente pode substituir em qualquer uma das 4 equações aqui, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, que é igual à primeira, ou a quarta. Qualquer uma delas, todas vão dar certo. Então, vou escolher aqui a terceira, a segunda, ó. Sei lá, escolhi essa, tanto faz qual você escolher, escolhe a que você achar mais fácil. Substituindo o x por 4, então vai ficar 2 vezes 4 dá 8, mais y igual a 3. Subtrai 8 desse lado, subtrai 8 desse lado, vai ficar que o y é igual a menos 5. Então, x é igual a 4, y é igual a menos 5. Se você quiser conferir, basta substituir aqui e ver se dá certo. Mas o conjunto de solução é o par ordenado 4 e menos 5. Mais uma vez, ó, a notação certa é conjunto de solução. Como é um conjunto, tem que estar entre chaves. E como a solução é um par ordenado, tem que também estar entre parênteses, 4 e menos 5. O primeiro se refere ao x, o segundo se refere ao y. Mais um exemplinho, então. Ó. Temos 2x mais 5y igual a 4 e 2x mais 3y igual a 0. Lembrando, nosso objetivo é obter uma equação com apenas uma incógnita. Bom, então vamos tentar mais uma vez o método da adição. Ó. Então perceba que se eu adicionar as duas equações, 2x mais 2x dá 4x, 5y mais 3y dá 8y e 4 mais 0 dá 4. Ou seja, o que isso significa? Significa que esse sisteminha, do jeito que está, ele não está bom ainda para utilizar o método de adição. Porque quando eu adiciono as duas equações, não cancelei uma das incógnitas, eu continuo com duas incógnitas. Isso não adianta para a gente precisa de apenas uma incógnita. Bom, então lembrando, a gente tem que ter os opostos aí, né? Tem que ter mais y e menos y, ou mais 3y e menos 3y, ou 2x e menos 2x, e assim por diante. Então, lembrando disso, olha só, aqui temos um 2x e aqui tem um 2x, está quase bom, né? Seria bom se um desses dois aqui trocasse o sinal. Para isso, já ensinei a técnica. É só escolher uma das equações e multiplicar inteiramente por menos 1. Então, vou manter a primeira equação, 2x mais 5y igual a 4, está igualzinha, copiei aqui, copie você também aí embaixo. E a equação de baixo, eu vou copiar ela, só que trocando todos os sinais. Ó. Então, vai ficar menos 2x, menos 3y, e troca o sinal do zero, continua zero, não precisa se preocupar. Bom, agora ó, ficou chuchuzinho para utilizar o método da adição. Ó. Se você adicionar 2x com menos 2x, cancela. 5y com menos 3y dá 2y, e 4 mais 0 dá 4.
Ou seja, 2y é igual a 4. Conseguimos aqui uma equação, uma incógnita, certo? Se 2y é igual a 4, y é igual a 2. E agora falta encontrar o x. Para encontrar o x, substitui em qualquer uma das 4 equações aqui, ó. Vou escolher a primeira equação, que eu gostei mais dela, achei ela mais bonitinha. Então, vou substituir, ó, como eu encontrei o y, cuidado, esse é um erro comum, ó. Você tem que substituir o 2 no lugar do y, tá? Então, vai ficar 2x mais 10, né? Porque é 5 vezes 2, igual a 4. Isola o x, subtrai 10 daqui, subtrai 10 daqui, vai ficar 2x igual a menos 6. Então, x é igual a menos 3. Portanto, o conjunto solução é o par menos 3 e 2, né? Lembrando mais uma vez que primeiro vem o x, depois vem o y. Então, é menos 3 e 2. Agora a gente consegue resolver esse problema que a gente está aqui um tempão para resolver, né? Qual é a idade de cada uma delas? Bom, a gente já traduziu algebricamente as informações do exercício, x mais y é igual a 24, 2x menos y é igual a 24. Agora falta só resolver. Agora que a gente tem o método de adição, fica fácil, né? É só a gente adicionar as duas equações, lado esquerdo com lado esquerdo e lado direito com lado direito. Adicionando x mais 2x, vai ficar 3x. Y menos y cancela, maravilha, né? Os dois são opostos, cancelam. E vai ficar igual a 24 mais 24, que é 48. E a gente conseguiu o que a gente queria, né? Uma equação com uma incógnita. Se 3x é igual a 48, x é igual a 16. Basta dividir os dois lados por 3. Se x é 16, escolhe qualquer uma das equações. Escolhi a primeira, que é mais simples, né? X mais y é igual a 24. Substitui o 16 no lugar do x. Então, vai ficar 16 mais y é 24, portanto, y é igual a 8. E aí, o nosso probleminha está resolvido, né? A idade da Gabriela, a Gabriela tem 16 anos e a Fernanda tem 8 anos. Resolvemos utilizando o método da adição. Beleza, pessoal?